Boa noite. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar, já com as nossas águas. Vamos elevar o nosso pensamento. São 19 horas. Boa noite, Adalgisa, Luana, sejam bem-vindas. São 19 horas. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos em vossos nomes. Ó Mestre amado, vá adentrando esse ambiente que nos recebe e que a tua luz vá iluminando cada cômodo, cada cantinho, bem como do nosso coração, do nosso corpo físico, que a tua luz vá se espargindo por todo e qualquer lugar, levando a tua paz, o teu amor, os teus eflúvios divinos, e que todo aquele que entrar em contato com esses teus eflúvios de amor esteja receptivo e que possa sentir todas as benesses que tu trazes para nós. Ó Mestre, te agradecemos e te convidamos que fique conosco em mais este Evangelho no Lar. Muito obrigada, que assim seja. Fomos intuídas no dia de hoje a ler uma mensagem do livro Mensagens de Saúde Espiritual. É uma mensagem de André Luiz, uma psicografia de Chico Xavier. Então, se não for para você, não se importe, mas deve ser para alguém que está ou irá nos assistir, tá bom? Mas serve para todos nós em algum momento. Calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. Conselho de André Luiz para alguém. O Evangelho de hoje nos fala da coragem da fé. No capítulo 24, no item 13, para quem gosta de nos acompanhar, diz assim: todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus.
Isso também está em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na glória de seu Pai e dos santos anjos. Isso também está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. E nos diz o orientador, o roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho, que sempre nos traz as questões bem importantes para nós. Diz assim: o que se entende por fé? Fé é a crença que temos em alguma coisa ou alguém. Este sentimento, quando verdadeiro, se manifesta de forma espontânea, através de nossos atos e palavras, e nos leva até a enfrentar dificuldades e perigos na defesa do que acreditamos. Dá testemunho da verdade aquele que, possuindo uma fé, vive de acordo com ela e não teme praticá-la nem defendê-la, ou onde ou diante de quem quer que seja. A demonstração da fé dá-se, acima de tudo, pela vivência e a coragem de ostentá-la. O que significa confessar e reconhecer Jesus diante dos homens? Significa aceitar seus ensinamentos e divulgá-los através de palavras e, sobretudo, de atos, sem constrangimento nem fanatismo. Aqueles que confessam Jesus diante dos homens são os que dão testemunhos dos seus ensinamentos, vivenciando-os no dia a dia. Fanatismo é a pregação proselitista, desprovida de testemunho, com radicalismo e imposições dogmáticas. O que devemos entender pelas palavras de Jesus? Eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai? Em primeiro lugar, que Jesus é o enviado de Deus, nosso Pai, para nos ensinar as suas leis. Em segundo lugar, que Jesus está sempre ao nosso lado e, percebendo nosso esforço em praticar o bem, nos reconhecerá diante do Pai como seguidores de seus ensinamentos. Jesus não nos reconhecerá pelo nome ou pelos bens que possuímos, mas pelo esforço em superar as nossas imperfeições e praticar seus ensinamentos. E renegar Jesus, o que significa? Significa conhecer seus ensinamentos e, por conveniência, por vergonha, desinteresse ou comodismo, deixar de vivenciá-los e divulgá-los. Os que renegaram Jesus diante dos homens, por eles serão renegados diante do Pai. É difícil confessar Jesus diante dos homens? Não é fácil, devido às nossas imperfeições. No entanto, à medida em que superamos o egoísmo, a vaidade, o orgulho, mais facilmente damos testemunho do Cristo diante dos homens, tratando-os como irmãos. Confessa Jesus diante dos homens, não aquele que se proclama seu discípulo fiel, mas quem põe em prática o amai-vos uns aos outros por ele ensinado. É importante nós lembrarmos aqui que o mais difícil, vejamos, é colocar em prática os ensinamentos do Mestre. Por quê? Porque como ainda somos falhos, somos pequenos na nossa caminhada, nós, ao invés de procurarmos aquele irmão, às vezes surge um conflito, uma diferença de pensamento, de opinião, nós muitas vezes vamos para redes sociais, esbravejar, reclamar, falar mal, lançar indiretas, ao invés de procurar o irmão em particular. Como diz o Evangelho,
e reconciliar, conversar com aquele irmão. Olha, irmão, aconteceu isso, será que eu entendi mal? E por isso é difícil. Mas somos nós que dificultamos. Somos nós que dificultamos isso. Porque Jesus nos ensina. E quando nós olhamos para os sofrimentos do Mestre, nós vamos ver que os nossos são ínfimos, são muito pequenos. Ele que nada fez de mal, foi cuspido na face, foi pregado na cruz. E nós nos lamentamos, nos vitimizamos muitas vezes por coisas que não valeriam a pena se parássemos e pensássemos um pouquinho mais, não agíssemos no calor da emoção, no calor da raiva, com impaciência. E esse texto veio a calhar falando da calma. Então que possamos ter calma, que possamos contar até 10 e não agir de forma impensada, sem refletir, que possamos um pouquinho pensar nesses ensinamentos que recebemos gratuitamente do Mestre Jesus, ele se sacrificando por nós. E nos diz o Evangelho, a coragem de opinião sempre foi estimada entre os homens, porque há mérito em desafiar perigos, perseguições, contradições e mesmo simples sarcasmos, aos quais quase sempre se expõe aquele que não teme confirmar em voz alta as ideias que não são as de todos. Nisso, como em todas as coisas, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que essa fraqueza é uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatizou essa covardia, especialmente no que concerne a sua doutrina, ao dizer que aquele que se envergonhar de suas palavras, também ele se envergonhará desse homem, que renegará aquele que tiver renegado, que aquele que o declarar diante dos homens, ele o reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de assumirem-se como discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos e ocultam por temer que lhes traga prejuízo neste mundo, enquanto aqueles que põem a verdade acima de seus interesses materiais e proclamam-na abertamente, trabalham ao mesmo tempo por seu futuro e pelo dos outros. Então é importante lembrarmos e não desistirmos. Se praticamos o bem e fomos mal interpretados, fomos mal entendidos, compreendidos, vamos prosseguir. Isso é acreditar e colocar em prática os ensinamentos do Mestre no nosso cotidiano. Não vamos desistir porque alguém nos criticou, porque alguém lançou alguma injúria, alguma calúnia a nosso respeito. Vamos prosseguir, porque Jesus está no comando. Jesus está sempre na nossa frente. Basta que a gente levante a mão, eleve o pensamento. Ele está ali, dizendo: aqui estou, o que queres de mim? Esse é Jesus, nosso irmão maior. Para dar testemunho do Cristo, é preciso coragem? Muitas vezes sim. Pois a coragem é sempre necessária para quem proclama abertamente ideias que não são as de toda a gente. Só quem é forte na fé possui coragem suficiente para dela dar testemunho público em todas as ocasiões. Aquele cuja fé é frágil prefere renegá-la diante das dificuldades da vida.
Não basta ter fé e guardá-la dentro de si, escondendo-a dos demais? Certamente que não. O seguidor do Cristo é discípulo da verdade e não pode guardar apenas para si, egoisticamente, os ensinamentos do Mestre. Perderão as vantagens da fé que alimentam aqueles que a ocultam para não sofrer prejuízos materiais neste mundo. Trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros aqueles que põem a verdade acima de seus interesses materiais e abertamente proclamam sua fé. Se nós olharmos um pouquinho para trás, nós vamos ver que nós espíritas tinha muito preconceito contra nós, até um bom tempo atrás. Então, muitos de nós não diziam que era espírita. Quando trabalhamos no IBGE, podemos perceber isso. Perguntavam, diziam outras religiões que nós sabemos mais comuns e jamais espíritas. E às vezes famílias que sabíamos ser espíritas. Então, estamos renegando por quê? Não precisamos ter vergonha, não estamos fazendo mal para ninguém. Assim ocorrerá, diz o Evangelho no item 16 do capítulo 24. Assim ocorrerá aos adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina não é outra senão o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, e também são dirigidas a eles as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que recolheram na vida espiritual, e lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Vamos ver o que significa isso, não é? Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, e injuriarem e proscreverem vosso nome como infame, por causa de Jesus. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois assim seus pais tratavam os profetas. Isso também está em Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Chamando o povo e também seus discípulos, Jesus disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por mim e pelo Evangelho irá salvá-la. Com efeito, que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Isso está em várias leituras, em várias partes da Bíblia. Está em Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36, Lucas, capítulo 9, versículos 23, 24 e 25. Também está em Mateus, capítulo 10, versículo 39, e está em João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Para vermos, queridos irmãos, a importância disso aqui, de todos os efeitos de seguirmos Jesus. Não é fácil seguir Jesus. Para começar, que temos que aparar as arestas em nós, olhar para dentro de nós e não para os nossos irmãos. Então é bem difícil, porque somos pequenos. Mas diz assim o item 19: alegrai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser assim traduzidas: felizes sereis quando os homens, tratando-vos com má vontade, propiciarem-vos a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, pois o mal que vos fazem retorna em vosso proveito. Isso é fato. Lamentai, pois, a cegueira deles, e não os amaldiçoeis. Nós jamais vamos poder fazer uma oração pedindo para o nosso irmão se dar mal. Não é isso que Jesus quer de nós.
por pior a maldade que o irmão tenha feito para nós, não podemos revidar, não podemos desejar no nosso coração vingança. Sempre falamos, um coração que tem bastante amor, o ódio não consegue fazer morada. Sabe por quê? Porque eles não se dão bem. Amor e ódio não se dão bem. E depois acrescenta: aquele que quiser seguir-me, carregue sua cruz. Isto é, que suporte corajosamente as tribulações que sua fé irá suscitar-lhe. Pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto aqueles que aqui tiverem perdido tudo até a vida pelo triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio de sua coragem, perseverança e abnegação. Muitos de nós desistem mesmo de seguir Jesus. Às vezes é porque sabemos que tem a influência dos irmãozinhos que estão por aí, são sofredores. Então, quando eles veem que aquele irmão quer se apegar, começa a frequentar uma igreja, um centro espírita. Toda religião é boa quando faz de nós pessoas melhores. E aí esses irmãozinhos vêm e bagunçam a vida desse irmão. E ele, na ignorância do que se passa no invisível, ele desiste. Por quê? Porque ele pensa assim: comecei a ir lá, comecei a frequentar e nada mudou. Pelo contrário, minha vida piorou. Então, se minha vida piorou, eu comecei a frequentar essa igreja, esse centro espírita, e a minha vida piorou, então é porque não adianta seguir Jesus. E essa é uma estratégia que os irmãozinhos sofredores do invisível utilizam para nos prejudicar e nos fazer desistir, achar que seguir Jesus não vale a pena. E diz assim: pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto aqueles que aqui tiverem perdido tudo até a vida pelo triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio de sua coragem, perseverança e abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes pelas alegrias terrenas, Deus diz: já recebeste vossa recompensa. Então é importante nós nos lembrarmos que seguir Jesus não é fácil mesmo. Mas nós temos as nossas retribuições, as nossas bênçãos que são derramadas diariamente sobre nós e sobre os nossos amores também. E no capítulo 25 diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei à porta e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão, ou se pedir peixe, dará uma serpente? Portanto, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Que lembremos, queridos irmãos, que nós devemos pedir de coração puro, mas fazer a nossa parte sempre. Tem a parte que é divina, que só Ele pode fazer, mas tem a nossa parte, que é nosso dever fazer. Então, se eu quero alguma coisa melhor para mim, não é crime, não é pecado. Eu quero melhorar, quero comprar algo melhor para mim. Nessa existência nós precisamos ainda das coisas terrenas, das coisas materiais. Não é crime nem pecado, desde que para isso eu não prejudique nenhum irmão de caminhada.
E é isso que nós precisamos compreender. Eu não posso querer um trabalho e para isso fazer o meu irmão perder o emprego. Se eu quero um trabalho, eu também tenho que me qualificar para tal. E é isso que importa. Além de me qualificar, distribuir meu currículo. Então é disso que falo. Fazemos a nossa parte. Vamos pedir e será dado. E também é no tempo do Pai e não no nosso. Vamos lembrar sempre disso. Estamos encerrando o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a Jesus, a nossa reunião, a nossa união em nome dele. Com as nossas águas apostas já fluidificadas, com medicamento invisível derramado sobre todos. Ó Mestre Jesus, te agradecemos pela nossa união, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos a presença no ambiente em que nos encontramos, que possamos todos estar receptivos a todas as benesses. Ó Mestre amado, que os teus bálsamos de amor venham sobre todos nós e sobre todo aquele irmão que nos assistiu posteriormente. Que possamos todos ter uma semana produtiva, de trabalho, de estudos. Que possamos obter o melhor de nós e dos nossos irmãos de caminhada em cada tarefa, a qual nos propusermos fazer. Derrama tuas bênçãos sobre nosso corpo de matéria e sobre nosso espírito, aliviando as nossas dores. Dá-nos coragem, compreensão, que estamos todos na caminhada, que possamos perdoar todos os nossos irmãos que nos ofendem, nos magoam, para que possamos ser merecedores da misericórdia divina, do perdão do Pai. Por tudo somos gratos, Mestre Jesus. Acompanha-nos, guia-nos, ilumina a nossa caminhada hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Que assim seja.